Chapa não tem CNPJ. Os companheiros merecem ou não. Nós somos parte de quem apoiou a luta do MTST em São Gonçalo. Temos orgulho disso. Essa é uma diferença de concepção. Para todos os sindicatos que reivindicaram, nós debatemos, tem que fazer empréstimo. Vou dar um exemplo concreto. Os companheiros de Uberaba reivindicaram empréstimo no último congresso da Pazubra. Sindicato desse tamanho, que arrecada 15 mil. Não tinha nenhuma chance de chegar no congresso da Pazubra. Fizeram uma greve e estavam com um problema e disseram, nós precisamos levar os delegados. E nós discutimos emprestar. Levaram, contribuíram para derrubar, para derrotar a direção da Pazubra governista. Está certo ou está errado? Nós achamos que está certo. E se tiver correto, nós queremos discutir na categoria. Queremos continuar sendo um bastião da luta dos trabalhadores. E acho uma política dirigida. Os companheiros da oposição têm que ser responsáveis. Têm acesso a todos os documentos. Então tem que dizer, onde é que tem problema? Não pode ser de forma abstrata. Semear desconfiança de roubo é o que a burguesia faz com os trabalhadores que se organizam. É assim, companheiros, não é assim? No Brasil inteiro está tendo processo. O reitor dessa universidade vem processando. Porque denunciamos enriquecimento ilícito dessa universidade. Então uma escolha que se faz. Fazer uma auditoria significa dizer alimentar para o governo, para a reitoria, que o sindicato, que hoje é um bastião, para enfrentá-lo, está sob desconfiança dos trabalhadores. E achamos uma irresponsabilidade. Para concluir, companheiros, a nossa concepção de transparência é exatamente o que nós fizemos. A proporcionalidade no sindicato é a garantia que os companheiros têm acesso às contas. Quero fechar dizendo o seguinte, se nós fôssemos burocrático, a gente mandaria um comunicado dizendo, Márcia, você não pode ser no conselho, porque ela está descumprindo o estatuto e faltou várias reuniões. Mas nós não queremos. Se nós quiséssemos, a gente utilizaria o estatuto para dizer, o primeiro suplente é da nossa chapa. Mas nós não queremos que a oposição tenha acesso. Só tem que ser responsável pelas contas do sindicato. Agora, e os companheiros que questionaram, nos gestões passaram também. É importante discutir que a história da transparência e da luta se faz no dia a dia e com seriedade com o dinheiro da categoria. Tem restrição? Não, restrição, está sonhando? Companheiros, a gente aprovou no início aqui que seriam 8 inscrições. E que a gente ia reavaliar. E a gente avaliaria pelo plenário. Estou aqui, estou propondo 4 companheiros, fora os que falaram, pediram inscrições. Companheira Lília, companheiro Rogério, Marcelo Barbosa e Isabel. Estou propondo, para a gente não se alongar, estou propondo como mesa. Garantir a fala desses 4 companheiros em 2 minutos, porque falaram depois da deliberação dos 4 companheiros, porque nós temos ainda mais 2 pautas para poder discutir, que é a campanha salarial e a luta contra a miséria. É isso que eu estou propondo como mesa com relação a isso. Proposta diferente. Tudo bem, apresenta a diferença, a gente vota na Assembleia. Qual é a proposta diferente, Josimar? Não, qual é a proposta? A proposta é que a gente abre os 4 companheiros 2 minutos para cada. Só proposta aí, Cristina, você já falou. Eu vou falar da minha proposta. Qual a proposta? Diante dessa situação, dessa falta de transparência que a meu ver ainda continua, companheira Cristina? eu já vou falar. A proposta é que todo e qualquer empréstimo que seja feita, que seja dado, Cristina, olhou para o companheiro. que seja trazido Companheiros, para aqui. Não pode pegar toda hora o microfone e fazer isso, não ajuda. Aqui o que está em encaminhamento é o seguinte: votamos no início 8, 4 companheiros pediram depois. Estamos propondo para ter uma votação dessa Assembleia sobre as contas, sobre as 2 propostas que estão colocadas. Estamos propondo que seja aberto aos 4 companheiros que escreveram durante o debate, por 2 minutos cada, que será a garantia e o respeito. Essa proposta. Tem proposta diferente? Tem. Qual a proposta diferente? Abre mais 4 para quem quer se inscrever. Ok, então temos divergência. Tem polêmica para continuar. Temos divergência, não tem problema, companheiros. Não dá para encerrar o debate. Ok. Companheiros, então tem proposta 1 apresentada pela mesa de que se abra para os 4 companheiros que se inscreveram depois da definição. E o companheiro Maurício, o companheiro está propondo que siga e abra o debate para os demais que queiram falar. Ok? Então os companheiros
Os companheiros presentes na Assembleia que concordam com a proposta 1, que mais 4 companheiros escreveram, que a gente leu aqui, falem, por favor, se manifestem levantando o braço. Ok? Os companheiros que votam com a proposta do companheiro Maurício, por favor, se manifestem levantando o braço. Não precisa botar isso, gente. Ok? Abstenções? Ok, 2, 3. Companheiros, então a Assembleia definiu aqui, 4 companheiros vão falar, 2 minutos para cada, espera que o pessoal respeite o tempo. Lília é a primeira, depois o Rogério, depois o Marcelo, a última Isabel. Essa postura, Pedro. Companheiros, respeitando o plenário que acabou de decidir, ok? Não pode ser dessa forma. Isso não é democrático nunca. Vamos lá, companheira Lília. Nunca é democrático. Nunca. Então você me responda para essa Assembleia que se eu for... Companheiros, a gente precisa seguir. Cristina, só para respeitar a Assembleia, companheira Lília, 2 minutos. Mas a indignação é tanta, entendeu? Porque não dá para Ok. suportar esse comportamento. Não 2 dá. minutos. Não dá, tá? É sempre da mesma forma. De maioria, acho que é. Não dá por ter votado, porque vocês são maioria. Isso é asqueroso demais. Até quando vai permanecer isso? Vamos lá, companheiro. Gente, vamos seguir aqui. Companheira Lília tem 2 minutos, porque escreveu depois da hora, a gente acabou de definir entre nós aqui, tá bom? Vocês não conseguem. Eu acho 2 minutos muito pouco para o debate que a gente precisa fazer aqui. E fico muito triste que um tema como este, que nos traz aqui nessa Assembleia hoje... Desculpa, Lília, desculpa. Estou atrapalhando. Eu peço desculpa, companheiros. A gente propôs 2 minutos, estamos sendo flexível, o pessoal não pode ultrapassar muito. Garantir o teu tempo. Vamos ser flexíveis para garantir 2,5, porque é para tentar terminar o raciocínio, tá bom? 3 minutos, Pedro. Ok? 3 minutos. 3 minutos porque não é reinscrição, eles são outros companheiros que estão falando. Deixa eu... Tá bom, vai lá. Tranquilo, já não perde tempo. Companheiros, assim como a nossa companheira Eliane, eu venho para essa Assembleia hoje, eu até estava preferindo não falar, mas eu acho que é importante pessoas que fizeram parte da história desse sindicato se pronunciar numa Assembleia como essa. É muito triste mesmo que a gente tenha chegado nesse ponto. E aí eu quero dizer para os companheiros que colocaram aqui a palavra transparência, o tempo todo transparência, eu acho que infelizmente a gente não pode dizer, não pode afirmar que nós temos essa prática de democratização interna dentro do Sintuf. E faço questão de colocar aqui que não é a primeira vez que esse lastimável ponto venha à baila no nosso sindicato, na história do nosso sindicato. Quero dizer que já aconteceu dentro da história do Sintuf que a gente aprovou numa Assembleia a formação de uma comissão paritária dos trabalhadores com a exigência de participação de contratação de uma empresa ou de profissionais ligados à auditoria fiscal. Sim, porque havia problemas de comunicação e havia problemas de transparência e de democratização interna no nosso sindicato. Gente, quando a gente lida com as questões coletivas, não dá para imaginar que apenas um grupo vai pensar e vai definir e vai dizer o que nós temos que fazer com relação à luta. O Sintuf é um sindicato de luta, sim, assim como o CEP. Eu sou militante do CEP de Niterói. E no CEP de Niterói nós temos um conselho de representantes e nenhum empréstimo, nenhuma ajuda financeira, nenhuma discussão financeira ela é passada por cima desse conselho de representantes. Isso é importante haver no Sintuf também. Então, companheiros, nós sabemos também que no último congresso, esses companheiros que fazem parte da gestão quebraram a ideia do orçamento participativo. Isso é quebrar a democracia interna. Então, companheiros, é muito lastimável, mas nós precisamos enfrentar isso de peito aberto, com muita fraternidade entre nós e aprovando nessa Assembleia uma comissão paritária dos trabalhadores para discutir
como que nós vamos encaminhar a discussão sobre a prestação de contas, e não só sobre prestação de contas, a discussão sobre a democratização interna do Sintuf, porque o Sintuf é para lutar, não é para a gente chegar aqui e dizer que eu sei de tudo, eu defino tudo. Não dá para ser assim, companheiros. Obrigada. Rogério, falou exatamente 3 minutos. Obrigada. Só garantindo que todo mundo fale esse tempo. Boa tarde a todos. Bem, essa é uma discussão que a gente vê aqui ao longo do tempo, não nessa gestão, nas anteriores, e sabe-se que é complicado na hora de fechamento de balanço, de aprovação em assembleia, até porque, como muitos aqui disseram, a coisa vem meio que resumida. Ninguém aqui, acho que poucos podem entender um balanço colocado dessa forma. E em relação a isso a gente faz uma discussão e vê que é difícil o acompanhamento, até porque quem se qualifica a entrar no Conselho Fiscal debanda desse Conselho. E ao mesmo tempo a gente vê a falta de interesse da categoria em participar do Conselho Fiscal. Tá? Aqueles que se qualificam para participar se eximem da discussão, e aí vem os problemas maiores, que é colocação de auditoria externa, proposta de desqualificação do Conselho Fiscal, porque o Conselho está aqui, eu acho que ele tem que ser ouvido quando se tem dúvida, e não a gente aqui, de forma leviana, tentar fazer acusações, que eu acho que isso não ajuda no debate. E a questão de judicializar a prestação de contas é mais que pior ainda, porque é isso que justamente enfraquece o nosso sindicato. A gente tem proposta aqui de que sim, vamos ter sim uma transparência ativa desse sindicato, botar a partir de aprovado ou não essas contas aqui, se bote mensalmente um balanço no jornal do sindicato. Isso é uma transparência ativa. Dentro do direito, da lei de direito de acesso à informação, a gente tem uma transparência ativa. O sindicato mostrar como ele contribui para a luta de categoria, porque eu acho que tem que contribuir sim. E detalhe, a partir de agora, desse ano, a coisa vai ficar pior e as lutas têm que ser engrenadas. E o sindicato, como um sindicato que, graças a Deus, tem um superávit, que faça assim as doações e que isso seja trazido para a proposta também que falaram aqui de assembleias mensais. A gente fica um pouco descolado de assembleias mensais para discutir tudo isso, trazer o balanço mensal de forma ativa, para que não se precise ter a transparência ativa de que as pessoas, a passiva das pessoas irem lá e pedir balancete. Então vamos fazer essa proposta aqui de transparência ativa do sindicato. E esse jogo de acusações, ele causa, sabe o quê? Conversa de corredores, ele desqualifica a nossa categoria, e é justamente isso que a reitoria está querendo, que outros órgãos do governo também estão querendo, é a desqualificação do sindicato, para que a gente não faça o que tem que se fazer no dia a dia, o quê? Angariar mais associados, e a gente vê muita gente dizer aí, não só os novos servidores, como outros que, desculpa a expressão, se emprenham pelo ouvido e vão, não, o sindicato fecha os balanços, está tudo errado, está tendo roubo. A gente tem que parar com isso. Se a gente quer saber se dá ou não, a gente passa a transparência passiva, vai lá descobrir as contas e parar de fazer as coisas de forma leviana. Então eu acho que a gente está, dessa forma, está desqualificando o sindicato, e o sindicato é o nosso instrumento de luta. Se a gente vem e desqualifica, isso chega na reitoria, isso é pesado, e principalmente quando se trata de judicializar a questão do sindicato, que é isso que eles estão querendo. Obrigado. Companheiro Marcelo Barbosa. Olá, gente, boa tarde. Bom, eu surpreso igual a Eliane, a gente vinha aqui para a Assembleia para fazer o debate do que a Fazenda está voltando aí para a última temporada, e eu fiquei com a novidade de que tinha uma judicialização, tinha um debate um pouco mais profundo sobre o debate sobre as contas, né? E a gente, um pouco mais antigo na categoria, aqui o Sintuf já teve polêmicas cabeludas, vamos dizer assim. Isso aqui não tem santo. Mas o fato é que a gente nunca teve um histórico de justiça. Nesse caso, não cabe ter uma intervenção da justiça aqui. Foi uma provocação de um trabalhador que num conselho provocou o judiciário vai ter uma posição a respeito das contas. Bom, uma novidade, uma coisa que a gente tem que saber lidar com isso. Eu estou entendendo que
talvez hoje não seja o melhor dia para aprovar as contas. E aí não tem nenhuma divergência do ponto de vista político. O que o sindicato tem apontado politicamente, apesar de ser divergente da minha posição política, eu acho que a categoria que apontou está na luta, tem que fazer, ponto. Agora, tem uma audiência marcada para breve. Eu acho que seria prudente. Aqui não está se duvidando das contas que foram feitas, foi toda a transparência, a coisa que tem sido referenciada por todo mundo. É importante que seja mais transparente, inclusive as pessoas têm que fazer uma luta, né? Uma busca eterna, tem que sair buscar sempre a transparência. Eu acho que seria prudente a gente não aprovar hoje, esperar um pouco essa questão da audiência que vai se dar, apesar de eu achar que não ter sido o melhor caminho a ter sido feito, mas o fato é que já foi feito, já tem uma data, o sindicato vai ter que encaminhar um advogado para lá, ou seja, tem um processo que a gente vai caminhar, pode ser aprovado aqui uma posição e pode ter uma posição divergente na audiência. Então, assim, eu não estou pedindo, a minha proposta aqui não é que não aprovemos numa próxima assembleia, mas nessa hoje, até porque realmente eu fiquei surpreso das contas, se pudéssemos aprofundar o debate um pouco mais das contas, a categoria em casa, o sindicato assumiria a responsabilidade de dar mais visibilidade nas contas, que eu acho que isso é tranquilo. Essa audiência ia correr, não sei se está muito distante, mas eu acho que não está muito distante a audiência, a gente esperava a audiência, e a vida seguida, em seguida a gente aprovava, acabava logo com esse assunto, e porque a luta está colocada, tem muita coisa esse ano para fazer ainda, tem coisas para o ano que vem, o cenário não está um cenário muito agradável, nós tivemos uma greve muito difícil ano passado, então acho que começar o ano que vem com as contas arrumadas é sempre legal, aprovado, independente das posições políticas, tem que tocar a vida para frente, é isso. Companheira Isabel, a última, para a gente poder ter posição aqui. Boa tarde, companheiros. Eu sou coordenadora de finanças, né, junto com o Edilson, e eu queria falar o seguinte para vocês. Essa folha que a gente recebe, que recebe junto, se eu não me engano, com os balancetes, porque eu não, falo assim porque eu não sou nenhuma conhecedora, não sou contadora, eu sou administradora, eu não sou nada. Ela vem explicando, é muito tranquila a explicação. Entendeu? Uma coisa que a gente tem que saber, quanto que o sindicato arrecada, quanto que o sindicato gasta e naquilo que ele gasta. E se no final ele está com superávit, se eu está com déficit. Isso é a coisa mais importante. E a gente nesse pequeno documento, vocês podem ver que está tudo correto. E existem os balanceios para provar que o que a gente fez está correto, porque hoje o sindicato é um sindicato que tem saúde financeira. Entendeu? Durante todos esses nossos mandatos, a gente sempre teve transparência, correção, sempre fomos muito responsáveis com as contas do sindicato. E me parece aqui, companheiros, que na realidade o que está se questionando aqui não é na realidade as contas do sindicato. O que está sendo questionado aqui é uma direção. É a oposição querendo, já que não tem no que nos bater, porque estamos presentes em todas as lutas, né? Nós lutamos de janeiro a janeiro. Esse ano começamos a lutar da greve dos garis, como vamos lutar até o final desse ano contra a EBSER, que quer privatizar o nosso hospital. Então, como ninguém tem nada politicamente para nos atacar, faz exatamente igual ao governo, que se utiliza de inverdades, né, apontando coisas que não existem, porque esses empréstimos que são feitos para as outros sindicatos, para outras lutas, tudo passa pela reunião de direção do sindicato. Reunião de direção do sindicato que é aberta para todos os companheiros. Nossas gestões sempre abriram reuniões de direções para todo mundo que quisesse participar, coisa que não acontecia em outras gestões. Entendeu? Então, é o seguinte, na realidade está se usando isso, porque não existe erro em conta nenhuma. Por isso eu estou aqui, companheiros, pedindo a vocês que a gente aprove hoje sim.
que a gente aprove sim as contas do sindicato, porque a gente sabe que está correta. Nós temos nossa consciência tranquila que estamos utilizando o dinheiro do sindicato de forma justa, de forma correta e que não tem nada que nos desabone. Agora, transparência, participação, eu queria saber, para poder concluir, é o seguinte, que a gente está perdendo tempo aqui para poder discutir essas coisas. E eu gostaria que os companheiros utilizassem a mesma energia que utiliza para fazer como o governo judicializar o sindicato, utilizasse essa energia para estar na porta do hospital, defendendo o nosso hospital contra a EBSER. Porque está marcado para janeiro, o nosso hospital está privatizado. E eu não vejo aqui, muitos companheiros que vieram aqui falar aqui, na porta do nosso hospital, defendendo o nosso hospital. Que hoje o governo que faz o mesmo papel que a dona Márcia Carvalho fez, quando levou o nosso sindicato para a justiça, para poder aprovar as contas, esse que é o papel do governo. É o governo que quer privatizar o nosso hospital. Desculpa se eu tenho demorado, mas como demora para falar bobagem, muitos também podem demorar para nos defender também. Desculpa, Pedro. Companheiros, já acabaram as falas, as intervenções, todo mundo entendeu aqui. Tem duas resoluções centrais para ter aqui. Aprovar as contas aqui ou não aprová-las aqui. Lógico que como tem vertentes distintas contra a primeira, temos que voltar para resolver esse problema. Porque é democrático. Todo mundo entendeu aqui? Tem proposta 1. Não, eu quero fazer defesa de proposta, Pedro. Como assim? Já foram feitas 8, 12 falas aqui com suas posições, efetivamente, sobre as pontas. Dependendo do que passa, tu tem um desdobramento. Essa é a questão. Então, dependendo do que vai passar. Então, aqui tem duas propostas no plenário. Proposta 1, de aprovação das contas nessa Assembleia, tal como está sendo apresentado pela direção e pelo Conselho Fiscal. E a proposta 2, não aprovação nesta Assembleia. Com a formação de uma... Na formação tem vários outros desdobramentos. Tem 4 propostas diferentes aqui. Não, tem uma proposta Ninguém está perdendo tempo aqui. A gente está com tempo aqui para... Companheiros, aqui tem proposta de esperar ação judicial, aqui tem proposta de ação com empresa, tem proposta de comissão. Então, o que divide aqui é aprova aqui ou não. Se não aprova, você tem que discutir quais são as outras propostas que estão colocadas. A proposta não foi essa. Entendido? Existe uma proposta consensualizada você tá em relação ao outro proposta. ponto. Não existem várias propostas de caminhamento aqui. Companheiros. Nós estamos aqui que aprovar as contas ou não. Aprovar ou não. Proposta 1, aprova. Proposta 2, não aprova. Esse é o não aprovou. Comissão, chama a auditoria, vai para a justiça, aí eu tenho complemento. Não, existe um consenso. Companheiros, aqui ninguém é criança. E já participamos de muitas assembleias, congressos. Aqui está bastante explícito para cada companheiro. Assim foi a polêmica colocada. Tem proposta, uma com o perfil que a companheira Patrícia levantou, outra com a proposta que o Marcelo levantou e a outra pela companheira Márcia. São distintos encaminhamentos, mas todas são distintas, de uma se aprova. É consenso. Então essa... Existe um consenso. Rapidinho, Maurício. Tem duas propostas. Uma proposta vai discutir a aprovação agora aqui. A outra não vai discutir a aprovação. Tá bom. Ok. Companheiro, calminha aqui. Questão de ordem. Ok. Vai ser votado a aprovação aqui ou não vai ser votado a aprovação hoje. Ok, companheiro Maurício. Ok. Uma proposta vai votar se aprova ou não aprova. Isso é uma proposta. A outra proposta ok. Hoje não vai discutir se vai votar para aprovar. Companheiros aqui. Tá bom? Lígia Maurício, por favor, microfone, entendiu. Aqui a mesa faz a interpretação das propostas colocadas e a Assembleia define. Assim a nossa democracia do movimento. Companheira Lígia, Maurício e demais companheiros. Companheiro, de forma objetiva aqui. Abrimos 8 falas, depois a Assembleia autorizou umas 4 falas. São 12 falas aqui. Então discutimos o assunto com proposta diferente do encaminhamento. Então aqui tem propostas apresentadas pela direção, reivindicada pela direção e é dado parecer pelo Conselho Fiscal,
de aprovar. Essa é a proposta 1, aprovada nessa Assembleia, ninguém está falando de outra. E a proposta 2 é que nessa Assembleia não se aprove. Essa é a proposta colocada. Então, os companheiros que concordam com a proposta 1 de aprovação das contas na Assembleia, por favor, se manifestem levantando o braço. Obrigado, companheiros. Os companheiros que são contrários à aprovação das contas nessa Assembleia, por favor, se manifestem levantando o braço. Ok, companheiros. Os companheiros que se abstêm. Abstenção com declaração de voto. 1, 2, 3, 4 abstenções. 5 abstenções. Ok? E 2 declarações de voto. Então aqui está considerado aprovadas as contas do período lido aqui pelos companheiros. Companheiro, declaração de voto que se abstém é 1 minuto para cada companheiro. Espero que respeite, porque tem um debate sobre campanha salarial aqui. Cristina, depois Márcia. 1 minuto apenas, hein? Companheiros, seguindo aqui, a Assembleia votou. As contas ainda não foram aprovadas não, Pedro. A gente votou que vai ser votado na Assembleia. Ainda falta outra. Companheiros, estão brincando com a mesa da Assembleia. Companheiros, acabamos de votar aqui o quê? Aprovação das contas da Assembleia. Não foi isso? Ou votou essa aprovação? Os companheiros perderam a votação e aprender a respeitar a deliberação de fora da categoria. Então tem 4 abstenções aqui para poder declarar voto. Tinha uma proposta de não votar nada aqui. Companheiro, seguir aqui, por favor, já tá demais isso aqui. Companheira Márcia, depois a companheira Cristina, que pediram declaração de voto e abstenções. É diferente a votação. Fala, Márcia. Tá filmado, né? 1 minuto é abstenção. A abstenção é lógico, é notório. Sim. Mas o judiciário eu não vou votar nenhuma coisa nem outra. Isso é lógico. É óbvio isso, né? Agora eu ouvi várias falas aqui, judiciário é burguês. Aí já brinquei até com os advogados, vão ficar sem emprego. Não vão para a justiça nunca, vão perder, né? Qualquer causa trabalhista do Sintuf desse como perdida. Mas, gente, o judiciário, quando você vai ao judiciário, você não vai para interditar, você vai para reivindicar um direito seu. Qual é o meu direito que eu fiz por vários documentos? Que em várias oportunidades era só me dar, não chegaria ao judiciário. Todos eles datados, protocolados, fazendo parte do corpo do processo. Então, todas as falas que foram feitas aqui foram praticamente agressivas, descompensatórias. Então, para mim, não tem muito valor. Mas é um direito da categoria, é um direito da direção fazer essas falas. É lógico que vai fazer sempre. Agora, eu desafio a qualquer um a ir lá pedir a documentação do sindicato e ver se consigo. Tá? Então, eu espero o dia 27. Essa é a minha posição, sendo acusado de reitorista, governista, pode dizer o que for, a minha posição está mantida e é essa. Companheira Cristina, 1 minuto, por favor, respeitando o tempo. Companheiros, é lamentável toda essa situação vivida aqui, pelo fato de que tudo que é dito aqui, ele tem uma sustentação única, que eu peço da verdade. Aqui eu não estou usando de acusação, eu simplesmente estou querendo, desde o início da minha fala, o quê? Transparência. Quando eu digo que Pedro é mentiroso, quando ele diz ao microfone que qualquer pessoa pode ir ao sindicato e pegar toda a documentação, seja ata, seja empréstimo, seja contribuição, o que for, ele mente, porque eu, Maria Cristina Carvalho da Graça, servidora dessa instituição, já estive lá. Você, Abreu, é testemunha, porque eu fiz, você via disso e não obtive resposta. Para mim, essa coordenação na pessoa do Pedro Rosa, ela continua assim, mentirosa na pessoa do Pedro Rosa, porque ele é o impeditivo para mim. Agora eu te pergunto, se eu for ao sindicato ao sair daqui, eu posso ir e ter a resposta protocolada da mesma forma que eu protocolei? Eu posso ter esse documento em mãos?
Responda se for capaz. Ok. Responda-se. Companheiros, aqui não cabe a mesa ficar fazendo comentários sobre nenhuma das falas individualmente. Já fizemos de forma democrática aqui. Então vamos seguir a pauta. Levanta o estralo. Companheiros, sobre a questão da conjuntura e da campanha salarial. Vou fazer aqui um rápido informe como direção aqui sobre esse debate mais geral, para que a gente abra a discussão da questão da conjuntura, da campanha salarial, e em seguida a gente vai votar os representantes para a plenária da Fazenda. Como eu tentarei ser breve aqui, porque está sendo bastante